Torcedor do Palmeiras, informação de última hora aqui sobre a volta do Endrick. A Leila Pereira se pronuncia sobre a volta do craque. Será que o Endrick está de volta? Nos apoie, pessoal, deixando seu like. Tem informação aqui do jogo de hoje e isso e muito mais. Quero aproveitar aqui para deixar o link como crédito dos canais oficiais na descrição do vídeo. Você acredita que ele vai embora, Pedro Ivo? Essa conversa eu já ouvi em outros momentos. Eu sei. Eu acredito que ele possa ir embora dessa vez. Eu não cravo que ele vai embora por conta de uma fala agora. Você acha que de todas as falas tá com essa uma é a jaqueta mais parecida com a do Abel? É. Por quê? Verde. Não, mas é que as minhas alusões são diferentes. A minha alusão é o verde e ao rosa. Conhece essa combinação? Essa é boa também. O verde e o rosa. Então é um pouco diferente. Pra você não tentar me vincular a nenhum clube, que você é sagaz, engraçadinho. O que foi, Zé? Nada demais. Só o Abel, por favor. Não, tá chegando a hora de prestigiar a Mangueira. Eu tô achando que a partir Carnaval tá aí. Eu tenho que trocar de lado. Não posso mais ficar do seu lado, Zé. Eu tô quieto, não tô falando nada. Se assim tá quieto? Não, é porque eu engasguei, pô. Eu tô quieto aqui. Mas eu acho que tem um alerta. Quantos momentos o Abel já deu o recado em coletiva? Pega o histórico do Abel, tudo que ele faz, e que depois em algum momento ele fala, eu faço isso pensado mesmo, caso pensado, eu brigo para desviar foco, eu brigo para proteger o jogador, eu bato de frente. Então por que eu não posso achar também que um discurso desse tem menos a ver com a realidade dos fatos, que de fato eu vou sair, e não pode ter mais a ver com algo do tipo pressionar, querer, tô pedindo, chegou um jogador X, mas ainda não chegou aquele meio de ligação, não chegou aquele centroavante, vou forçar, vou pressionar. Eu acho que tudo vai de momento, William. Eu acho que não é exatamente o que o Abel falou, sabe? Tá ali assinado, caneta preta no papel branco e vai ser isso. Acho que tem um jogo de narrativas que o Abel conduz muito bem e admite várias vezes que ele faz isso em algumas entrevistas. Você ouviu aí o Marcelo? Tô ouvindo, ele tá numa gritaria. Não parou, né? Não parou um segundo. Vale lembrar... Mas ele fez pontuações aqui interessantes sobre o elenco. Mas vai lá, fala. Não, vale lembrar que... Quando foi? Algum tempo atrás que o Abel assinou com o time do Qatar e depois voltou atrás. Temporada 23. Quem não garante, né? Que ele possa assinar um novo contrato com o Palmeiras? Quem não garante? Não sabe, não sei. A gente não sabe, tal. É uma tática, mas eu não sei. Eu acho assim que foi muito cedo para ele ter falado isso. Porque agora qualquer resultado ruim, vão questionar, vão falar, já não está mais com a cabeça, porque a gente sabe como é que funciona. Sim. Não está mais com a cabeça aqui, ele não consegue mais dirigir o time. Perdeu, 2-1. Quando foi essa entrevista? Depois do jogo. Não é que o Abel simplesmente virou e falou, vou bater um papo com um jornalista português, ou veio aqui num Bola da Vez, ele falou, queria comunicar. Não é isso. Tem toda uma ponderação do outro lado. Ponderação não, é quase que um tom de cobrança do outro lado e uma reação dele. Então acho que tem esse jogo de palavras. O Abel admite muito isso. Sim. Acho que hoje na coletiva vai repercutir isso, né? Hoje tem um jogo com o Bragantino, alguém vai perguntar. Aí depende de como for o jogo. Ele tem um mérito. Maroto, ele diz para onde a coletiva vai. Se ganhar, a pergunta vai ser a seguinte. Ele diz para onde a coletiva vai. Ele é muito... Se ganhar, a pergunta vai ser a seguinte. Ganhou, e aí, Abel, mudou de ideia? Não é sobre o resultado. E se perder, assim, e aí, Abel, vai ficar mesmo? É isso. Já falei no último jogo. Será que algum recadinho, essa coisa gera parece uma certa... Não é que é insatisfação, mas é fim de ciclo e tal. Será que algum recadinho? Tipo, Leila, contratar aí e tal, já conversamos. A Leila já falou que quer que ele fique até o final do mandato dela, né? É o desejo da Leila. E o torcedor do Palmeiras também quer que ele fique o máximo possível. Óbvio, é um trabalho de sucesso. Lógico só que para continuar, bem sucedido. E aí eu entendo o desabafo dele, tem um contexto, como o Pedro já falou, de derrota... do time ainda está esperando algumas peças que ele gostaria, porque todo ano ele tem que tirar um coelho da cartola. Todo ano. Todo ano ele tem que fazer alguma coisa, ele tem que buscar alguma coisa, ele tem que resolver alguns problemas por falta de contratar um pouquinho com mais... ser mais assertiva nas contratações do Palmeiras. Então, assim, ele continua esperando por isso. Nesse ano, houve a promessa de iremos ao mercado, iremos contratar forte. Chegaram 2. Né? Chegou o Facundo Torres e o Paulinho, que não pode ser utilizado. O Felipe Anderson. E o Emiliano Martins. O Felipe Anderson ainda dentro de um processo de vai virar ou não vai virar. Veremos Felipe Anderson hoje à noite, vai acontecer, ele deve ser titular. Então, assim, imagina ele olhar para o banco, ele sabe que o Estevão está saindo... ele tem que se virar com o que ele tem, alguns jogadores que chegariam não chegam mais. Então, assim, tem a questão do Claudinho, tem a questão do Andrés Pereira, que vai, não vai, a Leila já falou que desistiu do jogador.
Então tem muita coisa acontecendo. O mercado do futebol, não só no Brasil, mas no mundo, ele está mais feroz. Sim. Você tem que ter um poder de barganha, de atrativo, de uma série de coisas, além do financeiro ser muito forte. É isso. E o Palmeiras não conseguiu trazer ainda um atacante, aquele faltando esse cara. aquele cara que vai resolver os problemas de tanta criação e pouca efetividade do Palmeiras, pouca eficiência. Então tem isso. É isso. Muito bem, tá aí o Maurício falando sobre a partida de hoje, começo de temporada, tal, ainda tem muita coisa pela frente, mas o fato é que esse jogo, meu caro Celso, vou começar com você, agora ganhou uma certa importância, pela derrota no fim de semana, pelo que o Abel falou, pela torcida meio incomodada que não chega jogador, acha que tá todo mundo contratando menos o Palmeiras, enfim, é um jogo importante. Bom que vai ser contra o Bragantino, que faz uma campanha ruim. De bigode pra bigode, né? De bigode pra bigode. Maurício. Mas não o William Bigode, né? Olha, eu acho que de fato essa partida tem uma importância. Eu acho que o Palmeiras precisa voltar a vencer depois de perder essa invencibilidade que tinha, longa invencibilidade, inclusive, na fase de grupos do Campeonato Paulista. Mas também não acho que nós devemos dar mais importância do que essa partida de fato tem. Porque, de novo, estamos falando de um início de temporada, são pouquíssimos jogos, jogadores voltando, se readaptando fisicamente. Não é o time titular do Palmeiras, eu acho muito importante a gente frisar isso. A gente já viu o Red Bull Bragantino com o time titular, o Corinthians, São Paulo, e o Palmeiras ainda joga com um mistão. O Abel optou por dividir, eu não imagino que ele vá abrir mão disso, até pelo retrospecto, né, do que a gente conhece do Abel Ferreira. O Abel é aquele mesmo cara que abriu mão de um clássico contra o São Paulo lá atrás, porque ele entendia... A convicção dele era de que faria sentido abrir mão desse clássico para preparar o time dele para a competição mais importante, que era a Libertadores da América. Então eu imagino até mesmo no derby, que a gente eventualmente vai acabar falando a respeito, vai ser com o time B, não acho que ele vai com força máxima. Eu acho que ele vai manter o planejamento até o final, independentemente da pressão da torcida. Porque ele tem a costa larga, ele tem o know-how do que é o Campeonato Paulista e do que é a diretoria e a própria torcida. Ele sabe que se no fim das contas ele conseguir ganhar profundidade de elenco, eu acho que o grande objetivo do Abel nesse Campeonato Paulista, e eu enxergo com bons olhos a estratégia, é ganhar profundidade de elenco pro Campeonato Brasileiro. Só que a gente esbarra em outra coisa que é a torcida, e o Tironi falou muito bem. A torcida tá brava porque não vão chegar muitos outros nomes, talvez mais 2 depois da chegada do Emiliano Martins. Aí é um papo por outra hora. Mas eu não acho que esse jogo precisa ter esse caráter tão decisivo que ganhou por conta da derrota. É uma derrota, sim, uma derrota que não estava nos planos, obviamente, mas não vejo todo esse alarde. Eu acho que a torcida do Palmeiras, até usando uma palavra da Leila, a torcida do Palmeiras vem bastante histérica por conta de tudo o que ganhou e por conta das expectativas que tem. Vou colocar na tela aí a provável Palmeiras, Celso, e você vai me dizer se deve ser isso mesmo. Vamos lá. Olha aí, Palmeiras deve entrar em campo com o Everton, Marcos Rocha, Murilo, Naves e Vanderlan, Fabinho, Richard Rios, Maurício, Estevão, Thales e Felipe Anderson, é isso? É isso aí mesmo. Que é mais ou menos uma mistura do time titular com reserva. É o time A do Palmeiras, assim, para esse Campeonato Paulista. Eu imagino que esse será o time que vai enfrentar, inclusive, o Corinthians no derby daqui a alguns dias. Então, Esse é o time do derby? Eu imagino que sim. Eu discordo do Celso. O Corinthians joga... Palmeiras joga hoje, joga domingo e joga quinta. Eu acho que é tranquilamente a recuperação maravilhosa de um jogo pro outro. Dá muito tempo. Você fazer terça, domingo e quinta é quase o que se faz na Europa. Eu posso estar enganado, mas a impressão que eu tenho é que é a última vez que ele separa o time. Hoje. A não ser que depois vai apertar mais um pouquinho depois. Mas até o derby, jogar domingo e quinta, me parece ser um cenário muito tranquilo para ele recuperar os caras e ir com todo mundo. Eu acho que a quebrada de time para hoje, domingo titular, que é Portuguesa? Isso. E depois Corinthians titular, porque é só na quinta. Perdão, é Guarani. É Palmeiras e Guarani, e depois Palmeiras e Corinthians. Eu tô imaginando isso, que hoje para por aqui. Mas você imagina que ele possa ir com esse time contra o Corinthians? Eu imagino que ele possa ir sim com esse time, e é exatamente o que ele está fazendo. Ele dividiu o time em 2 para poder usar uma escalação titular num jogo A, depois uma escalação titular, entre aspas, no jogo B. Ele dividiu esse time em 2 justamente para fazer isso. E se a gente for olhar para esse time, são jogadores, em tese, boa parte deles aí, que se a gente imaginasse um time ideal do Palmeiras, estariam nesse time ideal. O Everton, Rocha,
hoje é o melhor lateral direito que o Palmeiras tem. Murilo entre os 2 melhores zagueiros. O Vanderlan hoje é titular do Palmeiras, com o Piquerez voltando de lesão. Fabinho, Richard Rios, para mim é o jogador em maior rotação do Palmeiras nesse ano. O Maurício e o Veiga, de fato, existe aí algum debate, mas não acho que o Maurício deve muita coisa para o Veiga pelo final de temporada do Maurício. Claro que o Veiga também elevou o seu nível. Lá na frente, Estevão, Felipe Anderson e o Thales, que é o único 9 de fato que o Palmeiras tem e é o preferido do Abel. Ele mesmo falou isso em coletiva. Então a gente está imaginando aí uma troca do quê? De 2, 3 jogadores no máximo para um time 100% ideal. Eu não acho que vai... Eu não acredito que o Abel vá trocar 2 ou 3 jogadores, ainda mais para jogar mais peso em cima do derby, sabe? Eu acho que com esse time que o Abel vem treinando e vem colocando em jogos grandes, como é o próprio jogo de hoje contra o Red Bull Bragantino, acho que a tabela possibilita ele treinar esse time para que ele chegue na ponta dos cascos, ou pelo menos o mais perto possível disso, para enfrentar o Corinthians. Agora, Arnaldo, o Celso falou sobre... a Leila falou, não, a histeria da torcida e tudo mais, não sei o quê. Não quero culpar a Leila pela histeria da torcida, mas a Leila, quando ela chega, vou ser mais agressiva, eu não gostei do ano passado, eu vou tentar o Andreas Pereira, eu vou tentar o Claudinho. Aí a torcida realmente se empolga, né? Perfeito. Sim, eu acho que a Leila demonstrou nas entrevistas esse ano a mesma insatisfação que o torcedor do Palmeiras demonstrou com o resultado no final da temporada passada. Com uma diferença básica, ela não é só torcedora, ela tem uma caneta. E ela anunciou que ela iria ser mais agressiva no mercado. Então você junta as duas coisas. Uma expectativa por mais reforços de peso e um final de temporada meio frustrante. O Abel, por enquanto, ele está se esquivando dessas duas questões e mantendo um plano, um planejamento para esse campeonato, revezando 2 times. Quando ele fala isso no primeiro jogo, ele não deixa muito claro até quando vai isso. Se é toda a fase de classificação, 12 rodadas, e aí as coisas começam a acontecer. E às vezes você tem que mudar o planejamento dependendo do que acontece. Primeiro, os reforços pararam, quer dizer, pararam não, já veio o terceiro, mas eu ia falar, pararam nos 2 primeiros. Já veio o terceiro reforço, não veio gente tão rapidamente como se imaginava. Esse é um primeiro dado. Segundo, a tal da invencibilidade de 40 partidas na fase de classificação, que era uma coisa praticamente, o Palmeiras não perde, aconteceu a perda da invencibilidade. Terceiro, os outros times, era só o Corinthians, de repente agora já tem o São Paulo. São Paulo ganhou do Corinthians. Estou falando numa briga eventual por melhor campanha, a gente sempre fala isso. Isso que tem garantido o título paulista. O Abel sabe muito bem disso. Ele foi tricampeão paulista, tendo a melhor campanha. Às vezes, dependendo do que está acontecendo com você e com os seus concorrentes, é necessário adequar o plano, né? Então, esse revezamento a gente vai ver. De fato, eu acho que o Celso tem total razão. Esse time, o time do Estevão, é melhor que o time do Gustavo Gomes. Está mais próximo do time titular do Palmeiras. Mas ainda não é, porque ele separou os zagueiros, separou a dupla de volantes, ele separou as duplas, né? Então não é Murilo e Gomes, é Murilo e Naves. Não é Aníbal e Rios, é Fabinho e Rios. Ele foi separando, inclusive, por setor. Teve outro... tem planejamento de tudo quanto é tipo nesse período. O Corinthians está revezando time A, time B. O São Paulo faz 2 jogos o time A e vai fazer o terceiro com o time B. Está todo mundo fazendo de alguma forma. Tem treinador que separa. Eu coloco o meio de campo titular e o ataque reserva. Tem um monte de coisa acontecendo nesse início de temporada maluco. O Caixinha faz um pouco isso às vezes, no Santos. Agora, você juntar todo esse contexto e essa certa insatisfação do torcedor, eu não estou nem colocando a questão Barueri para a gente debater, que daqui a pouco a gente debate, que é boa. Sempre rende. Porque agora é no Allianz o jogo, então, ok. Mas não vai ser sempre assim. Mas acho que esse contexto, essa insatisfação, vou botar entre aspas, ou histeria, como o Celso fala, talvez obrigue o Abel a mudar o plano para esse campeonato depois dessa partida. Ainda mais porque existem jogos, e ele também sabe muito bem disso, nessa fase do Paulista, que são superiores ao campeonato. São Paulo e Corinthians foi um jogo superior ao campeonato. Santos e Palmeiras, o primeiro clássico não foi. Os dois foram com times alternativos, o Palmeiras ganhou no final, mas não teve se fosse o Santos do Neymar contra o Palmeiras, e seria uma outra coisa, acho dificilmente. Então, vamos ver como é que vai chegar o Corinthians até lá também, até o derby, para a gente ver
essa situação, Celso, eu costumo dizer assim, o Campeonato Paulista não vale nada, mas não vale nada para quem ganha. É aquele, assim, costuma falar, diploma. No caso do Palmeiras, é a possibilidade de um tetracampeonato inédito. Então ele já tem essa... No caso dos adversários do Palmeiras, é a chance de evitar o tetracampeonato. O Corinthians não é campeão há muito tempo. O Zubeldia nunca foi campeão no São Paulo. Então você vai começando a misturar todo esse baralho aí. E nós já passamos de 1/3 da competição. É rápido. São 12, mas já foram 4 jogos. Então são 3 recortes de campeonato. Normalmente, cada terço tem um clássico. O Palmeiras já jogou com o Santos. Depois vai jogar com o Corinthians no segundo terço. Depois vai jogar com o São Paulo no último terço. É bem diferente do Rio, né? Que começa sem clássico nenhum, porque os caras estão com o time de reserva, sub-20, e depois só tem clássico nas todas as últimas rodadas. Vai começar agora. O Campeonato Carioca vai começar agora. Mas eu imagino que, dependendo do que acontecer hoje e que for acontecendo com os rivais, sobretudo o Corinthians, talvez o planejamento do Débora seja revisto para juntar todos os titulares do Palmeiras pela primeira vez. Só a última coisa, o ano passado foi um outro revezamento, né, que o Abel fez revezamento, mas foi um outro revezamento. A Supercopa com o São Paulo talvez tenha obrigado ele a usar o time titular antes do que ele imaginava, porque era um jogo que valia uma taça, assim como ele fez contra o Flamengo lá na outra Supercopa. Hoje é diferente, não tem Supercopa, tem pré-temporada menor e ele está experimentando essa estratégia. Vamos ver até quando vai. Ô, Vessa, aqui ó, o Eduardo Henrique, meu xará, fala, o Palmeiras contratando um monte de lixo, enquanto os rivais se reforçam de verdade. É curioso isso, né? Porque o São Paulo ganhou, então agora o time é bom e tudo mais. Grife, né, cara? O Palmeiras contratou um volante bom, mas os caras estão lá cornetando porque grife. O time que quer que seja, que enfrentar o Corinthians, se ganhar do Corinthians, já muda essa história. Estamos falando de um jogo que vai ser daqui a uma semana ainda. Mas é que já estão mirando ali, né? Na verdade, ele fala em monte de lixo, são 3, né? Também não é nem um monte, né? Independente se ele acha que é lixo ou não, mas... são 3 bons. São 3 bons. Eu digo, não é um monte em quantidade. 2 estrangeiros novos que vão dar resultado ao médio prazo. É uma grife. Titular de um grande clube brasileiro. Na lista da Libertadores. Além disso que você tinha falado, Tirone, esse negócio dos reforços, o discurso dela inflama, né? Então todo mundo vai achar que coisa... Nós estamos falando, não é só discurso, é um time que tem grana. Isso. Por isso que inflama. Porque o Augusto Melo, ele pode ter o discurso que não tem grana. Aí é diferente. Ela tem o discurso e tem a grana. Aí a galera vai querer reforços mesmo. Eu acho que esse é um jogo ideal para o Palmeiras. Porque quando você pensa, o Red Bull tá na Série A, né? O time de Série A e tal. O Red Bull termina o ano mal, escapou porque o Sacha meteu gol lá na Arena da Baixada, ele estava caindo com aquele empate. Verdade. E ele com a frieza dele, o único mais experiente, acho que tem mais um, né, que é o lateral esquerdo, mas enfim, poucos experientes, Capixaba, né? Mas enfim, quase ninguém, ele vai lá e mete o gol e escapa. O Red Bull tem 3 derrotas em 4 jogos do Paulista. Acabou de tomar um 3-0. Ele tomou um 3-0 do Água Santa. Uma partida na última bola. É péssima do Bragantino. Que tomou 6 do Mirassol. O Água Santa tomou 6 do Mirassol, deu 3 no Red Bull. O Sacha foi expulso, não joga hoje. O Palmeiras está em casa, com o time que está 100%. Esse time da tela é o time do 100%. No revezamento do Abel, o que não está dando certo é o outro. É o do Novo Horizontino. Dentro de casa. Então, pega o Red Bull, 3 derrotas em 4 jogos. O melhor jogador que mete gol, tudo suspenso. Então, me parece um cenário muito bom para o Palmeiras voltar a vencer, manter esse time aí, o time do 100%. E aí, eu repetindo, eu acho que domingo vai titular, quinta-feira vai titular. Eu acho que ele acaba esse revezamento, pelo menos até o derby, porque ele normalmente, eu não lembro quem veio aqui e falou isso, mas ele tem a tática dos 3 dias de descanso. Tem 3 dias de diferença de uma partida para outra, eu consigo pôr os mesmos jogadores. O Abel, ele age dessa maneira. E é exatamente terça para domingo, domingo para quinta, ele tem os 3 dias para os 2 jogos. Então, por isso que eu estou achando
que ele vai com esse time titular. E só uma curiosidade, o árbitro, que foi muito bem na minha visão no Clássico, Flávio Rodrigues de Souza, é o que apita. Ele foi bem, tá com moral, a gente nem falou de árbitro, porque quando não fala é porque ele foi tranquilo. Só que me pega um pouquinho, né? Domingo acaba o jogo quase 10 da noite, com aquele campo pesado. Precisava colocar ele já na terça-feira de novo? Isso me pega um pouquinho. Gosto da figura, é experiente, tá tudo bem. Eu só me pego a parte física dele num sintético, depois do gramado tão pesado do Morumbi, me pega um pouquinho. Até com a questão do árbitro, né? No campo sintético. O Arnaldo que cuida dessa parte, mas eu resolvi... Fica tranquilo que no campo sintético do Pacaembu, São Paulo e Português, o Candanção, o jovem Candanção... Vai ser o Candanção? É o Candanção, São Paulo e Santos? Vai ser São Paulo e Lusa? Mateus Candanção, São Paulo e Lusa. Putz, grilo. Esse é mais jovem, pode correr no campo sintético. Agora, o Celso, enfim, o Vessa falou, o time que funciona e o time que não funciona. Então o Abel está dividindo as coisas e tal. Pelo menos dá para ter uma noção de quem está ganhando pontos e quem está perdendo pontos? Dos dois times. Dá. Eu acho que o Flávio Lopes perdeu todos os pontos que ele conquistou na temporada passada com o Abel. Acho que e aí o Luigi, né? Jogos e o Luigi lá passa à frente. Eu acho Thales, que né? A gente volta de novo, né? A necessidade por um camisa 9 de fato para o decorrer da temporada. Eu acho que o Richard Rios é um jogador que está ganhando muitos pontos. E vem me agradando muito o Naves. O Naves ele é um zagueiro com uma boa saída de bola. Ele tem um jogo muito ruim pelo Palmeiras, que é o jogo, a partida contra o Fortaleza, que o Abel entrou com uma escalação toda modificada. Foi muito criticado por jogar, acho que com 4 laterais. Foi lá na Arena Castelão. E o Naves fez uma partida muito ruim. O Palmeiras não começa mal o jogo, mas depois a estratégia ruim, né? Que o Palmeiras sofre um gol. Mas o Naves é um zagueiro interessante, com uma boa saída de bola, tem um bom passe, justamente buscando atacante, né? O que chamam de passe de ruptura, buscando atacante, e o próprio Richard Rios. Então, para mim, esses são os dois jogadores assim que estão mais ganhando pontos. O Estevão, a gente não precisa falar muito, né? Eu acho que o Facundo Torres teve uma boa estreia também, aí já falando do time B, né? O Facundo Torres teve uma boa estreia pelo estreia como titular, eu digo, né, pelo Palmeiras agora nesse último jogo. E o Alan, um garoto que é volante, o Abel mesmo elogiou ele na coletiva. Ele é um volante que, segundo o Abel, pode jogar de 10, pode jogar de 7, pode jogar absolutamente em todas as posições ali do meio para frente, tirando a posição de centroavante. É um menino interessante também. E é justamente o que a gente estava falando aqui. E o porquê eu não acho que ele vai romper com esse rodízio. Porque ele está ganhando elenco. Ele provavelmente já conversou com a diretoria, sabe quantos jogadores virão, ou pelo menos qual é o plano da diretoria, e ele vai precisar levar esse elenco em 3 competições e um Mundial de Clubes. A gente está falando o quê? De mais de 70 jogos numa temporada, né? Então eu acho que exatamente esses meninos agora, não só os meninos, mas os jogadores que caíram em desuso na temporada passada, e aí a gente fala de mais um, que é o Fabinho, por exemplo. O Fabinho é um cara que recuperou e está no time A, entre aspas. Ele não é o principal volante. Ele ganha agora uma concorrência que é a do Emiliano Martinez, né, que acabou de chegar com o primeiro volante. É um menino que também vem fazendo algumas partidas, talvez uma rotação um pouco abaixo, mas pode usar o Campeonato Paulista para talvez recuperar uma posição que hoje, para mim, pelo menos no meu entendimento, está entregue. Não acho que o Aníbal Moreno um volante indiscutível no elenco do Palmeiras. Eu não vejo dessa forma. O Celso citou Emiliano, saiu no bid, tá liberado, porém ele não tá inscrito no Paulista. É isso aí, pessoal. O Hendrick aí é a bola da vez do assunto. Talvez o Palmeiras que tem tido aí ultimamente tem sido muito falado, pessoal, né? Com a saída do Abel Ferreira e essa possibilidade do Hendrick de volta, né? O Verdão hoje tem jogo, precisa ganhar. Sabemos aí que a torcida exige aí mais desempenho aí para que o Palmeiras consiga vencer. Hoje tem um jogo diante do Red Bull Bragantino e, na minha opinião, sem sombra de dúvida, o Palmeiras é favorito. Então tem que ir para ganhar. E você, de qual cidade vai começar o jogo? Deixa aqui sua participação. Tá confiante na vitória do Verdão? Vamos lá, pessoal, para mais informações. Hendrick não vinga, pessoal, após deixar o Palmeiras e está indo embora do Real Madrid. Como é que pode, né? O cara fez 2 gols, um jogo muito importante, hein? E agora diz que não vingou. Qualquer clube aceitaria assim o craque, né? Qualquer clube aceitaria assim o Hendrick, inclusive o Palmeiras, né?
Após deixar o Palmeiras, Endrick está de saída do Real Madrid. A situação de Endrick tem movimentado os bastidores do Real Madrid. Segundo o jornalista Semi Alney, há um plano em andamento para que o brasileiro seja emprestado no futuro. O Alney revelou que os merengues consideram essa possibilidade para dar ao jogador mais tempo de jogo, né? Experiência. O jogador revelado pelo Palmeiras deve jogar em outro clube. Contudo, o empréstimo de Endrick só deve ocorrer ao fim da temporada europeia, né, pessoal? Então, a Leila Pereira comentou sobre a possível volta do Endrick. O empresário e patrocinador do Palmeiras, né? O presidente em segundo mandato aí, falou sobre Endrick, outra joia revelada na base. Então, pessoal, a Leila Pereira falou sobre a volta do Endrick, todos os torcedores pedindo, e sem sombra de dúvida seria assim um ótimo retorno, né? Um ótimo reforço aí para a volta do Verdão. E você aceitaria o Endrick de volta no time do coração? Deixa aqui sua participação. Pessoal, vou ficando por aqui. Se for novo no canal, um prazer. Nos apoie deixando seu like. Logo estou de volta aí trazendo mais informações do Palmeiras.